Bom, pessoal, vamos dar então continuidade na sala de grafos. Então, basicamente, a gente tinha parado aqui no item que a gente estava falando sobre grafos, né? Direcionados e não direcionados, e a gente estava mostrando algumas propriedades, tá certo? E alguns teoremas. Bom, agora a gente tem a questão de como é que eu vou representar, tá certo? Um grafo, qual a estrutura de dados que eu vou utilizar. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são duas estruturas principais, que é a matriz de adjacência e a lista de adjacência, tá? Assim, e o seu uso, basicamente, então, como disse aqui, ó, vai depender, tá, das operações, assim, vai depender do meu problema. Tá? Então, como é que funciona a matriz de adjacência? Então, basicamente, dado um grafo qualquer, né, a matriz de adjacência é uma matriz quadrada, tá? Então, por exemplo, se meu gráfico tiver 10 nós, vai ser uma matriz 10 por 10, tá certo? Cujas linhas e colunas são indexadas pelos vértices. E usando a seguinte essa formulação aqui da equação 9, bem simples, tá? Então, basicamente, a entrada a IJ dessa minha matriz vai ter 1 se os nossos IJ são conectados, ou 0 caso contrário. Então, aqui, por exemplo, a figura 9 apresenta aqui para nós um exemplo de um grafo, né, não direcionado e a sua respectiva matriz adjacente. Olha só. Então, o que a gente tem aqui? Ó? Então, eu tenho que o nó A é ligado aos nós B e C, tá certo? Então, eu vou colocar, né, o 1 em cada uma dessas entradas aqui, tá certo? O mesmo acontece, por exemplo, para o nó B, que ele é vizinho dos nós A, C e D, A, C e D, e assim sucessivamente. Esse assunto a gente já viu, tá só dando uma revisãozinha. Então, basicamente, a gente percebe que essa matriz ela é simétrica, tá certo? Porque o nosso grafo é não direcionado, não existe uma ordem, né, para os vértices que compõem a aresta. Tudo bem? Então, da outra parte, a gente tem o exemplo então, de um grafo direcionado, a sua respectiva matriz de adjacência. Então, nós vemos aqui que o B é vizinho de A, tá? E o A é vizinho de C. E assim sucessivamente, tá? Note então que no caso de grafos não direcionados, essa minha matriz não é simétrica. Temos também a lista de adjacência, né? Que é basicamente então, para cada nó, eu tenho uma lista ligada, tá? Que contém os nós que são adjacentes a ele. Então, por exemplo, eu tenho o nó A, tá? O nó A ele é vizinho do B e do C. E assim sucessivamente. Né? O nó B ele é vizinho do A, do C e do D. Tá certo? Então, como é que a gente sabe em quais situações eu vou utilizar ou não? Né? Então, a gente pode perceber que quando eu tenho, por exemplo, um grafo que ele é mais denso, tá certo? É mais adequado a gente utilizar uma matriz de adjacência, tá certo? O ponto positivo dessa matriz de adjacência é que, como ela já está alocada, tá, para eu acessar qualquer elemento dessa minha matriz, ou seja, para eu verificar se uma aresta IJ existe, eu simplesmente vou lá nessa posição IJ da matriz. Então isso tem complexidade θ1. Já na lista de adjacência que é um pouquinho mais complicado, porque basicamente eu tenho que ir lá no meu vetorzinho ponteiro de listas, ir na posição I, e depois percorrer tá, toda essa lista até encontrar um nó. Bom, para eu poder acessar essa posição I é θ1, tá? Mas suponha que esse nó I ele seja vizinho de todos os outros nós do grafo. Isso significa que eu vou ter uma lista de tamanho V menos 1. Se o nó J que eu estou procurando for o último, então eu precisei praticamente varrer todos os nós do grafo, menos o I, né, para verificar se essa aresta existe. Então a gente sabe que a complexidade então, de verificar se uma aresta existe em um grafo utilizando uma lista de adjacência vai ser O de V, tá certo? E tem também a complexidade de espaço, né? Então, nesse caso, minha matriz de adjacência ela é quadrada no número de vértices, né? Ela é V quadrada, e a lista de adjacência, nesse caso, tem uma vantagem, né? Que é basicamente o número de vértices mais o número de arestas, tá certo? Tudo bem? Porque eu acabo não precisando representar as arestas que não existem. Bom, e dado um grafo com V vértices, temos então que o número máximo da aresta, ou seja, se eu tenho um gráfico com V vértices, todas as possíveis combinações de pares 2 a 2, tá? Me dá essa fórmula, que nada mais é então do que da ordem de V quadrado, tá certo? E a gente diz então que um grafo ele é denso,
tá certo? Se o seu número de arestas se aproxima desse meu limitante m acima, que seria o número máximo de arestas que eu posso ter. Então, quando o grafo tem muitas arestas, né, tendendo a ser um grafo completo, o que é um grafo completo? É um grafo tal qual todos os pares de nós são conectados. Então, existe aresta entre todo mundo. Esse é um grafo, né, mais denso possível, vamos dizer assim. Por outro lado, quando eu tenho, então, um grafo que não tem muitas arestas, ou seja, quando o número de arestas é bem menor do que esse meu limitante, então a gente diz que nós temos um grafo esparso, tá certo? Bom, vamos lá nas aplicações. O que nós temos de aplicações? Tá? Existem inúmeras aplicações em grafos, tá? Entre uma delas são algoritmos de busca, que são bastante importantes, tá? Busca em largura e em profundidade, basicamente, ele pode, como o próprio nome diz, vai buscar um elemento, mas ele também serve fazer mais para fazer uma varredura dos elementos de um grafo. Tá? Temos algumas definições, então, por exemplo, dado o nosso grafo, a gente diz que um vértice V qualquer, ele é alcançável a partir de um outro vértice S, então se existe um caminho que conecta S a V. Então a gente sabe que um caminho é um conjunto de vértices adjacentes, né? E a gente, uma outra definição aqui, que a distância de S a V é dada sempre pelo caminho mais curto, tá? E caso o vértice V não seja alcançável a partir de S, então a gente diz que não existe, né? Basicamente a distância entre S e V, ou seja, a distância entre eles é infinita. Tudo bem? Então a busca em largura, basicamente, o que ela faz, né? Dado um grafo e um nó fonte, que a gente precisa ter um nó de partida, a gente chama esse cara de nó fonte. Então esse algoritmo ele percorre todos os vértices nesse grafo que são alcançáveis a partir desse nó fonte. Então eu construo uma árvore de busca em largura. Tá? E basicamente essa minha árvore ela é sempre construída pelo caminho mais curto. Tá? Então olha só um pseudo-algoritmo aqui. Então o que a gente tem? Inicialmente a árvore contém apenas o nó S, que é o nó fonte, onde eu quero começar. Aí para cada vizinho desse meu nó S, tá certo? Eu vou inserindo nessa minha árvore os vizinhos e as arestas. Tá? Esse passo acima ele é repetido, tá certo? Até que todos os nós alcançáveis a partir de S, né? Lembrando a definição de nó alcançável, sejam visitados. E o algoritmo de busca em largura ele é implementado usando uma fila. Tá? Como é que funciona isso aí? Então, para eu marcar, vamos dizer assim, que o nó já foi visitado ou não, a gente atribui 3 cores. Branco significa que o nó não foi visitado, cinza, que ele foi visitado uma única vez, e azul, quando esse meu nó nunca foi visitado. Tudo bem? Então, como é que funciona isso aqui? Então, eu vou resumir toda essa parte que está escrita aqui, ó, nessas figuras aqui. Então, basicamente, eu tenho o meu grafo original, vou ter o meu nó fonte, que eu vou chamar, pode ser qualquer um, mas para o exemplo aqui, o meu nó fonte é o nó A, tá certo? Então ele recebe o custo zero, todos os demais recebem o custo infinito. Coloquei o A na fila. Pois bem, agora o que eu vou fazer? Eu vou avaliar os vizinhos do nó A, tá certo? Bom, a gente está assumindo aqui, pessoal, que cada aresta tem um peso 1, tá? Então olha só, o nó A ele vai oferecer para o nó B um custo 1, que era melhor que o infinito que o nó B tinha, correto? Então, como 1 é melhor do que infinito, né? A gente acaba, então, atribuindo o custo 1 para o nó B. O mesmo ocorre para o nó C, tá certo? Então, a gente tem, então, o nó D não foi visitado, porque ele não é alcançável agora diretamente a partir de... Ele é alcançável a partir de A, mas não é vizinho de A. Permanece com o custo infinito. Bom, quando o nó A acaba de visitar todos os seus vizinhos, então o que vai acontecer? Ele vai sair dessa minha fila e ele passa para ter a cor azul. Tá? Quando ele passa a ter a cor azul, significa que ele não vai mais ser mexido, não vai mais entrar na fila. Tá? Bom, repetimos o procedimento para o próximo elemento da fila, que é o C. Então o C vai tentar analisar todos os seus vizinhos. Ele não consegue trabalhar, não consegue mais mexer, a gente vai ver que tem um if, com um nó que tem uma cor azul. Então ele vai tentar então oferecer um custo tanto para B quanto para D. Ele consegue melhorar o custo de D, porque está infinito, vai para 1. E o custo que ele ofereceria, né, para D, então na verdade seria
seria o custo que o A ofereceu para ele, que era 1 mais 1 para chegar no B, né? Ocorre, pessoal, que, na verdade, como o nó B já foi visitado, ou seja, ele possui a cor cinza, então todo esse procedimento ele acaba nem ocorrendo para o nó B, tá? O nó C só vai conseguir trabalhar com o nó D que ele possui a cor branca, tá certo? Bom, o nó C acaba então por visitar todos os seus vizinhos, tá legal? A gente vai tirar ele da fila, vai ficar com a cor azul, tá certo? Restando então o nó B. O que nós temos aqui agora? O nó B então vai visitar os seus vizinhos. Note que ele não tem nenhum vizinho branco, então ele não consegue fazer nada, tá certo? Ele vai acabar saindo dessa fila, sobrando apenas o nó D, tá certo? Bom, o nó D, pessoal, ele vai então tentar avaliar seus dois vizinhos. Nenhum deles tem cor branca, então significa que ele não consegue fazer nada. Ele vai sair da fila e vai ficar com a cor azul, tá? Então, na figura aí, a gente tem então a árvore final, tá? Que foi sendo construída. Então aqui nós temos os custos, tá? Então significa o quê? O A tem custo 0, para eu ir em B eu tenho custo 1, para eu ir em D eu tenho custo mais 1. Então dá 2, tá? O mesmo ocorre, estou em A para ir em C, tenho custo 1. Tá legal? Então assim, na prática, esse é o algoritmo da busca em largura. Agora, esse aqui, pessoal, é o código Python do algoritmo, para vocês brincarem um pouquinho, tá certo? Vocês conseguem definir o grafo aqui, tá? Simplesmente eu troquei as letras por números para facilitar a indexação dos vetores, tá? Como é que fica a complexidade, tá? Bom, eu vou explicar no algoritmo que está escrito aqui. Tá? Então, o que acontece? Nós temos aqui, tá? Essa seguinte situação. Aqui, pessoal, olha só. Eu inicializo os nós do grafo, tá? Então, o que significa? Para cada nó do grafo, eu vou colocar a cor branca para ele, o custo infinito e o caminho. Ou seja, quando um nó, vamos dizer assim, acaba conquistando o outro, por exemplo, aqui nessa situação, né? O nó A acabou oferecendo um bom custo para o B. Então, significa que o predecessor do B vai ser o A, só para a gente armazenar essa árvore aqui no final, tá? Essa é a árvore. Bom, então o que acontece? Esse laço aqui, ele vai executar sempre T vezes, tá ok? Bom, o que nós temos a mais? Eu tenho esse while, o que esse while vai fazer para nós, tá? Ele vai percorrer todos os nós que estão na fila. Então note que quando um nó sai da fila, ou seja, na verdade é o seguinte, o nó ele sai da fila uma única vez, que é quando ele virou a cor azul, tá? Então, não existe, quando o nó quando ele sai da fila, ele não entra mais. Então esse laço ele vai percorrer exatamente todos os nós do meu grafo, tá? Então onde é que está a chave aqui da complexidade, tá certo? Olha só, para cada vizinho do nó que saiu, eu vou fazer aquele if, tá? Mas note que esse if ele só vai ocorrer quando o nó for branco. Ou seja, o nó é branco uma única vez, né? Então o que significa? Para aquele for, para cada vizinho do nó que acabou de sair da fila, ou seja, para cada aresta, eu vou visitar a aresta uma única vez. Tudo bem? O for vai ser, essa chamada do for vai executar para cada vizinho, só que o conteúdo dentro do for, que é esse if, só vai ser executado uma vez por aresta. No pior caso, porque eu posso ter outras arestas que não serão visitadas pelo meu algoritmo, tá? Então a gente diz que esse for, como ele vai visitar uma aresta, nós dizemos que se ele fosse visitar todas as arestas, ele seria o quê? θe, tá? Mas não necessariamente todas as arestas vão resultar em uma execução do if, tá? Então isso significa que eu vou ter aquela complexidade do while lá fora. Perdão, só voltando um pouquinho. Como nem necessariamente todas as arestas vão ser visitadas, eu já vou mostrar ali, então a complexidade acaba sendo ODE, não θe. Tá? Então a complexidade final vai ser o quê? A complexidade daquele while, que é o que antes era θv, mas como eu vou ter esse O não vai ser mais θ, porque eu vou juntar tudo numa representação só. Então qual é a complexidade? É a complexidade do while
mais, não é vezes, porque isso aqui só vai ser executado uma única vez, tá? Muito embora eu tenha um laço dentro de um outro, um for dentro do while, eu tenho que analisar com cuidado. A grande maioria das vezes seria o quê? É multiplicação, tá? Θv, v vezes e. Mas agora seria v mais e, porque esse lá, o if dentro do laço só vai ser executado uma única vez para cada nó. Tá? Então, esse seria a complexidade da busca em largura, tá, pessoal? A saída do algoritmo tem essa representação, que é basicamente o que significa. Então, esse meu vetor, ele representa esses nós aqui, né? Como a gente teve que trocar os IDs deles, né? Então, o que significa? Menos 1, o nó fonte é o A, ou seja, ele não tem predecessor. O B, quem que é o predecessor do B? É o A. C, quem que é o predecessor do C? É o A. E quem que é o predecessor do D? É o nó B. Então seria isso aqui, né? Ó. É isso que a gente tem. Tudo bem? Então, pessoal, essa seria a aula de busca em largura. E eu vou disponibilizar para vocês e depois a gente vai ver a aula de busca em profundidade, tá ok? Muito obrigado.